Joana, estás preocupada com os impactos e os danos colaterais que esta crise e esta epidemia vai ter nas crianças e nos jovens? Olha, eu estou preocupada com o impacto que isto vai ter nas crianças e nos jovens, como eu estou preocupada, porque eu sou psicóloga clínica e, portanto, essa é a minha profissão e, portanto, estou muito preocupada com os efeitos perversos que vai ter sobre a saúde mental em geral. As crianças e os jovens são um grupo particular porque as janelas de desenvolvimento não se repetem. Há aquisições e competências que são desenvolvidas e adquiridas numa determinada fase, que é só nessa fase que se podem adquirir. E quando passa esse tempo, quando o relógio andou e não foram adquiridas essas competências, é muito difícil, às vezes mesmo impossível, é como se fechasse a oportunidade, fechou o portal. Para além disso, a sensação de tempo para as crianças e jovens, a percepção do tempo, é completamente diversa da nossa, não é? Todos nós recordamos quando tínhamos 5 anos, ou 6, ou 10, o tempo demorava a passar. O mês de verão, pareciam para aí 6 meses. E por isso, de facto, para uma criança, costumo brincar, mas é verdade, para uma criança é como a idade dos cães. Um ano é para aí 7 para uma criança, um ano para um adulto é para aí 7 para uma criança. Portanto, este tempo para elas é muito dilatado. Serem privadas as crianças, o que está a acontecer às crianças e aos jovens é que eles estão a ser privados de serem crianças e jovens. Estão a ser privados da sua própria identidade. Ou seja, todos nós estamos a passar uma fase de enormes sacrifícios, altas restrições, muitíssimas dificuldades, mas no caso das crianças e dos jovens é como se lhes tivessem retirado a sua própria identidade, porque uma criança, para ser criança, precisa de estar ao ar livre, correr, mexer-se, sujar-se, interagir com as outras crianças. A socialização não é que seja mais importante na infância e na juventude do que na idade adulta ou do que na terceira e quarta idade, não é verdade isso, mas ela ganha, lá está, ela é uma arena, é um chão de aprendizagens, essa sociabilidade, que tem que ser feita na tal altura, certa. É como fazer o ponto de caramelo ou o ponto repousado na cozinha, tem que ser naquela altura, se não se faz exatamente naquele momento, fica provavelmente estragado. E, portanto, a socialização, ao privar uma criança de 3, 4, 5, 6, 10 anos de socializar em circunstâncias normais, com o toque, com o beijo, com o abraço, com a palmada, que depois tem que ser corrigida, com o encosto, com as corridas, com o partilhar comida, etc. Se as crianças são privadas disso, nós estamos a privá-las de serem crianças, exatamente, com consequências. A médio e a longo prazo não sabemos, exatamente. Nós, profissionais, há neste momento várias plataformas de investigação em saúde mental internacionais, de psicólogos clínicos e psiquiatras, pedopsiquiatras, que estão a investigar os efeitos a longo prazo, a médio e a longo prazo destas crianças, porque lá está, um ano de pandemia para elas foram 7, passaram 7 para estes miúdos. Imagina, é cedo para chegar a conclusões. Mas conclusões finais, digamos assim, passo o pleonasmo, mas as conclusões intermédias que os estudos fidedignos já avançam são péssimas, Elizabeth, porque mostram-nos que os efeitos são devastadores. Há, de facto, competências que não foram adquiridas na altura certa. E, portanto, estamos aqui a falar de danos que podem ser permanentes, é isso que está Permanentes, ou de muito difícil recuperação, muito difícil reversão. Ora bem, nós estamos a induzir, muitas vezes de uma forma voluntária, outras vezes de uma forma involuntária, mas com estas medidas de confinamento e contingência, um estilo de paranoide e distanciamento social às crianças, que é tudo aquilo que nós não queremos habitualmente. Nós queremos estimular nas crianças e precisamos a empatia, a solidariedade, a comunhão, a partilha. Isto são valores fundamentais, não apenas para a sociabilidade, mas para a aprendizagem das letras e dos números. Isso agora levar-nos a uma longa conversa, mas se calhar quem estiver a ver-nos percebe isto facilmente se eu vos dizer que a partilha e a solidariedade são muito importantes para a jogar voleibol. A aprendizagem das regras é muito importante, por exemplo, para jogar xadrez ou outra coisa qualquer. Portanto, para a matemática, para o português, para a biologia, etc. Todas estas regras são de facto o tal chão, como eu estava a dizer, tal base para todos partirmos para outras coisas cognitivas mais complexas. Na verdade, eu diria que, como clínica, que o facto de nós cortarmos esta possibilidade de vivermos em sociedade, ela é anti-natureza humana. Porque a espécie humana funda-se justamente na possibilidade de sociabilidade e do movimento gregário. Quando nós cortamos isso,
nós estamos a negar as próprias condições do Homo sapiens sapiens, em vários níveis, com várias espirais de efeitos, que lá está, que nem todas são estudadas, mas é a própria base, porque a linguagem, o pensamento simbólico, tudo isso nasce da possibilidade de relação. Aliás, há quem discute hoje em dia, para dar uma ideia também concreta, a quem estiver a escutar, há quem discute hoje em dia se foi o ovo ou a galinha, se os bebés humanos nascem prematuros, comparados com os cavalinhos ou com as vaquinhas que nascem e começam a andar. Os bebés humanos nascem prematuros, completamente dependentes da mãe e do pai. Há quem discuta se isso foi porque metabolicamente a mãe não aguenta mais do que 9 meses de gestação ou se foi mesmo para obrigar à relação. Se a espécie evoluiu assim, para obrigar a essa vinculação precoce, prematura, por forma que a sociabilidade e a relação estreita, próxima, toque, olhos, etc., seja tão cedo, que seja, de facto, uma engenharia do ser humano. Quando nós cortamos essa engenharia tão antiga do ser humano, milenar, não é? Da sociabilidade, do toque, da pele, dos olhos, da proximidade, etc., realmente não sabemos exatamente ainda quais são as consequências, mas tememos o pior. Mas tem havido já alguns especialistas que têm alertado para estes perigos. Verdade. A Comissão Nacional de Saúde Materna, o órgão de consulta da DGS, veio agora precisamente, que inclui pediatras, fazer duras críticas a estas medidas que considera exageradas, até porque sabe já, comprovadamente, há muito tempo, que a taxa de infecção nas crianças é mais baixa do que nos adultos, de 1 a 2% dos casos. São raros os internamentos e a própria Unicef está preocupada com o impacto, por exemplo, da pobreza também nas crianças, porque esta crise também é uma crise económica. Como é que se explicam estas medidas que já vários especialistas consideram exageradas e continuam a ser implementadas em Portugal e que estão a afetar estas crianças e jovens? Em primeiro lugar, deixa-me dizer que realmente nós não temos as conclusões finais, últimas, até porque isto ainda não terminou, portanto, naturalmente não poderíamos ter essas conclusões últimas, mas temos já muitos alertas vermelhos, porque temos os quadros prévios, todas as patologias anteriores, em crianças, adolescentes e adultos, todas as patologias que existiam anteriormente ficaram muito agravadas. Isso já é um dado que temos, ou seja, comportamentos para-suicidários, consumo de substâncias de álcool, fobias sociais, ansiedade, quadros de anorexia, depressões, etc. Todas as condições prévias ficaram muito agravadas com o confinamento, portanto, todas estas medidas durante a pandemia. Quadros paranoicos, esquizofrenias, enfim, a lista, infelizmente, é vasta. Portanto, nós já sabemos que, do ponto de vista da saúde mental, que a saúde mental deteriorou-se, há uma perda de qualidade de saúde mental, sem dúvida alguma, em todo o mundo. Para dar um exemplo concreto também, nós sabemos que a taxa de alcoolismo no Reino Unido, porque há países que são mais rápidos, mais lestos a apresentar números do que outros. Portugal não é muito pródigo, como sabemos, nessa área e ainda tem que, se calhar, alguma aprendizagem a fazer. O alcoolismo no Reino Unido duplicou. Portanto, quadros de alcoolismo, não estou a falar de abuso de álcool, estou a falar de alcoolismo, duplicou. Portanto, isto é um mega sirene que nos devia fazer todos abrir os olhos. Da mesma forma que nós temos um aumento da mortalidade inexplicada não Covid, em Portugal e não só, em Portugal ela é bastante expressiva, portanto, pessoas que desistiram de ir aos hospitais com receio ou outra situação, ou porque as esperas são longas, com AVCs, cardiopatias, etc. Também é a mesma coisa que se passa ao nível de saúde mental e muitas destas doenças são mortais na saúde mental. As pessoas pensam que a saúde mental é só uma cena do psicológico, mas a saúde mental também pode ser mortal. Sendo o caso mais extremo, naturalmente, o suicídio. Portanto, o que nos preocupa a nós, de maneira geral, claro que há muitas exceções, e há aqui, eu não posso falar em nome dos profissionais de saúde mental, mas posso dizer que as impressões que vou trocando com muitos dos meus colegas, há uma preocupação grande desta consequência e uma sensação de desproporcionalidade. Ou seja, eu não sou negacionista, não me considero, reconheço a perigosidade e a letalidade do coronavírus, defendo desde março que este é um vírus que devemos ter cuidado, sobretudo em relação aos grupos de risco, às pessoas mais velhas, há pessoas que têm doenças crónicas, desde diabetes, lá está, cardiopatias, etc., que devíamos, em primeiro lugar, proteger essas pessoas, assim que tomei contacto com as primeiras estatísticas em março. Tomei contacto com as primeiras estatísticas e os primeiros números que foram divulgados por vários organismos internacionais. Defendi essa posição, que não me fazia sentido nenhum irmos para uma medida tão drástica, tão radical como o confinamento, etc.
mas na verdade foi isso que aconteceu, não é? Ou seja, eu sempre achei que era desproporcional e que aquilo onde nós tínhamos que pôr todas as fichas era no robustecimento do Serviço Nacional de Saúde, que aliás já devia ter acontecido antes, portanto ele já estava debilitado antes da pandemia, agora essas fragilidades, essas vulnerabilidades do SNS estão mais vincadas, mas elas já eram também anteriores, portanto devíamos apostar nisso e na proteção dos mais idosos, até uma coisa que sempre fez muita confusão, e em março eu disse-o, portanto é público, sempre fez muita confusão, se nós sabíamos que os idosos eram um grupo de risco, de uma maneira geral, com as pessoas com mais de 60, 65 anos, porque é que, por exemplo, não tomámos medidas como dar baixa automática a todas as pessoas com 65 anos, com mais de 65 anos, até porque nós sabemos que a maior parte das doenças crónicas, acho que é 70% ou 80%, estão em pessoas com mais de 65 anos, portanto era uma medida pragmática. Porque é que não tomámos medidas logo nessa altura também férreas, relativamente aos lares, aos centros de dias, e por cima nós sabemos também onde é que as pessoas estão, portanto é uma população fácil de identificar, porque nem todos, não é, mas muitos nós sabemos onde é que estão esses idosos, portanto parecia-me que era prático, útil, começar por aí, porque se essas pessoas são as mais vulneráveis, as mais frágeis, e nós sabemos onde é que elas estão, sabemos identificá-las, portanto para mim assisti com grande perplexidade que, por um lado, não fosse feito isso e que houvesse uma espécie de medida onde comem todos pela mesma bitola, como se fôssemos todos iguais relativamente à saúde. Não somos nem relativamente à saúde, nem socialmente. Isso fez muita confusão desde o início. Enfim, acatei e acato as regras, não sou detentora da verdade absoluta, nem sou nenhuma heroína, portanto acato e observo as regras e as normas que têm sido ditadas, mas sempre com, de facto, muita surpresa e às vezes alguma irritação, porque não tem sido, na minha perspectiva, eu que sou uma pessoa que venho da ciência, na minha perspectiva as coisas não têm sido explicadas nem justificadas, de forma a que eu sinta que estas decisões são sustentadas. Por exemplo, eu não admito que num país, na Europa, mas em Portugal onde vivemos, num país democrático no século XXI, se toma a ciência como uma coisa dogmática e acabada. A ciência é em si mesmo antidogma, anti-fecho. Portanto, toda a ciência se quer aberta, que se possa discutir. Claro que eu não sou relativista, a ponto de dizer, bom, tudo se pode discutir, isto é tudo relativo. Não, não é isso. Mas, por exemplo, acho que tinha sido muito bom, nós temos debates durante este tempo todo entre especialistas da mesma área, epidemiologistas, virologistas, especialistas em saúde pública, com posições diferentes, até antagónicas, abertos, e isso é que era salutar. Isso aconteceu muito pontualmente, eu quase acho que para o grande público isso não aconteceu, diria eu, porque são coisas de facto muito focais, muito restritas, e eu penso que isso é perigoso, porque de facto isso é a tal anticiência. A ciência não é um Deus a quem nós prestamos vassalagem, a ciência está na sociedade para nos servir, como todas as áreas, como a economia, como o jornalismo, como a psicologia, como todas as áreas. E, portanto, assusta-me muito que tenhamos posto a ciência, nomeadamente a ciência sobre o coronavírus, como uma coisa acabada, indiscutível, que ninguém pode questionar, e quem questiona, quem põe alguma pergunta, é um louco negacionista. Isso de facto assusta-me, porque eu penso que isso é um caminho absolutista, ditatorial, e que não nos convém. E nesta altura estamos outra vez com confinamentos, recolheres obrigatórios, com a população e várias imagens que nós vemos de pessoas, aglomerados de pessoas a tentar cumprir aqueles horários de manhã, toda a gente misturada, e depois vão para casa e fecham-se em casa. Medidas pelo menos questionáveis em termos da sua lógica e racionalidade. Sim, completamente perversas, porque são medidas de facto perversas e ilógicas. Não faz sentido nenhum dizer às pessoas que podem estar até à 1 da tarde na rua, porque depois tu chegas a certos sítios de Lisboa, aqui em Belém, por exemplo, e as pessoas estão aos magotes, porque depois têm todas um horário para cumprir e não se distribuem. Medidas tão avulsas como, por exemplo, eu sou cinéfila e vou ao cinema todas as semanas religiosamente, e sim, posso considerar que é a minha religião, e mesmo que os filmes sejam maus, eu vou mesmo ao cinema, eu gosto mesmo de ver cinema, bons, maus, médios. Agora, quando os cinemas reabriram, eu estava lá na primeira fila, como sempre, todas as sextas-feiras, e os cinemas têm estado vazios, não é? Elizabeth, isto é um exemplo de uma medida avulsa. Têm estado vazios, a quebra nesta indústria de salas de cinema é da ordem dos 80%,
E agora, recentemente, surgiu a estocada final, porque agora o governo proibiu que se comessem pipocas e outros produtos de bar no cinema, independentemente do que cada um acha sobre comer no cinema, pipocas, etc., porque eu sei que há pessoas que ficam incomodadas com isso, mas independentemente disso, vamos observar, por exemplo, a lógica, a racionalidade desta medida. As salas de cinema estão vazias, desde que foi a pandemia. Eu sou uma testemunha disso, mas vocês vejam as estatísticas, estão lá, tiveram quebras de 80%. Mesmo quando a sala está mais composta, são religiosamente cumpridas, escrupulosamente cumpridas e observadas as regras do distanciamento, entre filas, dentro da mesma fila. E, portanto, se as pessoas podem comer no cinema, como podem comer nos restaurantes, nos bares e noutros sítios, não é? Portanto, qual é a diferença entre estar a comer pipocas no cinema, onde as pessoas estão fila sim, fila não, ou estarem a comer nos restaurantes, onde as mesas estão com a tal distância que foi imposta pela DGS? Isto é absurdo. O que é que acontece? Acontece que as salas de cinema vão fechar, porque já tinham tido 80% de quebra com a pandemia, não vão aguentar. Há muitas pessoas que vão ao cinema. Não é o meu caso, porque eu vou ao cinema, já disse, em qualquer circunstância, mas muitas pessoas também vão ao cinema pelo prazer de estarem ali a comer umas pipocas, né? Uma espécie de um convívio, e por isso vão ter uma quebra ainda maior, e com quebras de se calhar de 90% não aguentam, porque têm que pagar as despesas, são milhares de euros só em eletricidade, para quem não está familiarizado com a indústria da sala de cinema, são milhares de euros só na conta da eletricidade, e portanto é impossível manter isto. Ora, isto é um bom exemplo, eu penso, de uma regra completamente avulsa, arbitrária, não tem pés nem cabeça, não bate a bota com a perdigota, não é? Portanto, há outras situações a acontecer ao lado que são permitidas, cria, de facto, assimetrias perigosas e põe o roto contra o nu, o pobre contra o descamisado, o empregado contra o desempregado, o precário contra o tipo do subsídio. Portanto, isto é realmente esboroar a coesão social, a densidade de tecido social que tínhamos pré-pandemia já começa-se a liquefazer, não é? É muito fácil isso acontecer, porque lá está, porque ser antissocial é ser anti-humano e porque a pandemia é muito assimétrica e arbitrária, e por isso as pessoas acabam por ficar umas contra as outras. E é isso que temos também um bocadinho nos mídias. Falaste há pouco na questão do jornalismo. O jornalismo está também em crise nesta altura. Tem havido desde março, praticamente é aceito um pensamento único, muito pouco debate que tem existido, e quando surge é sempre mais criticado, as pessoas são de facto quase perseguidas, algumas, há muita censura. E também nas redes sociais, mas no jornalismo e nos órgãos de comunicação social isso tem existido. Como é que tu vês esta falta de imparcialidade, o alarmismo que tem havido e até aqui às vezes alguma perversão na forma como são tratadas pessoas que levantam questões? Mas com muita preocupação é o que está a acontecer com o jornalismo. Partilho, de facto, dessa inquietação de haver uma espécie de um jornalismo monolítico, de pensamento único, porque isto começou, vamos lá ver, a montante disso, Elizabeth, o medo vende. E o medo é também, simultaneamente, provavelmente a forma mais fácil de adestrar qualquer criança, adulto ou grupo. É muito fácil, pelo medo, nós vamos lá rapidamente, chegamos rapidamente aos objetivos. De facto, por exemplo, uma criança dá muito mais trabalho, quando uma criança erra, explicar-lhe para que ela não pode fazer aquilo, conter-lhe a birra, mostrar-lhe uma alternativa, isto é muito mais trabalhoso do que lhe dar uma chapada, não é? Portanto, há muitos pais que vão pela via fácil, pelo medo, há muitos governantes que vão pelo medo, e o medo, de facto, vende. O medo é a mais básica emoção humana. Isto tem uma explicação também científica. O cérebro humano é uma espécie de fóssil vivo, funciona mesmo por camadas. Temos a camada do réptil, a camada das aves, a camada dos mamíferos, dos primatas superiores, e depois temos uma camada única, que só a nós pertence, do Homo sapiens sapiens, com funções muito complexas no córtex frontal. Mas nós temos lá o medo dos répteis, o medo que nos guiou durante milhões de anos de evolução da espécie, está lá. E, portanto, é muito fácil acionar esse botão e fazer-nos comportar de uma forma, de facto, massificada, correr exatamente para o mesmo ponto, convergir para o mesmo ponto. É uma emoção, de facto, primária. Portanto, eu penso que o jornalismo, a política em geral e o jornalismo em particular, caíram com a pandemia nesse abismo, porque isso é um abismo, porque realmente depois correm para o mesmo ponto, mas provavelmente o mesmo ponto é um precipício.
correram para esse abismo, que é, de facto, é muito mais fácil, para dar um exemplo prático também, eu penso que é muito mais fácil dizer às pessoas, este fim de semana, a partir da 1 da tarde, estão todos fechados em casa, do que remodelar, reestruturar todo o Serviço Nacional de Saúde, contratando mais médicos, mais enfermeiros, ter melhores hospitais, com melhor equipamento, mais tecnologia, até porque a medicina hoje é cada vez mais tecnológica, por aí fora. Portanto, isto é muito mais fácil dizer, muito mais fácil, muito mais barato, é rápido, não é? É como dar uma palmada numa criança. Vão todos para casa à 1 da tarde. Isto é uma medida simples, muito mais complexa, laboriosa, que mexe com outros poderes, por exemplo, com o negócio dos privados na saúde, que é um negócio que dá milhões. E, portanto, eu penso que a política correu para aí. O jornalismo também correu para aí, porque como se vende, e o jornalismo, infelizmente, lá está, também já estava fragilizado antes, também já estava a viver dos cliques e dos bits e disso tudo. As pessoas vão muito mais facilmente clicar numa notícia a dizer morreram hoje mais 100 pessoas com Covid, do que vão clicar numa notícia morreram hoje mais 100 pessoas com pneumonia ou com SIDA. Porque é isto que está na ordem do dia. Isso, com consequências, é mais ou menos com a questão da saúde mental. Que jornalismo se vai reerguer ou construir no pós-pandemia? Que política é que se vai reerguer no pós-pandemia? Isso preocupa-me de veras, porque se abriram aqui vários alçapões e precedentes muito perigosos. Estados de emergência, retirada de direitos sistemática, lá está, medidas avulsas e contraditórias, ser para uns de uma maneira, para outros de outra. Ou seja, há aqui assim um rastro que isto pode deixar, quer no nível da política, quer no nível do jornalismo, que de facto me preocupa, qual é a sociedade pós-pandémica que vai surgir. Mas surpreendeu-te esta atitude dos mídias em Portugal de não permitir um espaço de debate nesta altura? Foi algo que te surpreendeu? Surpreendeu-me esta atitude do jornalismo, porque noutras circunstâncias da minha vida como ativista política, tenho deparado que há assuntos sensíveis que o jornalismo não quer pegar. Por exemplo, estou a falar em aspectos da banca, estou a falar em negociatas obscuras nas parcerias público-privadas, estou a falar em verbas inexplicáveis todos os anos nos orçamentos de Estado. Portanto, isto são assuntos que às vezes têm uma nota de rodapé, às vezes têm um ponto e vírgula, mas não são o centro do debate. Muitas vezes preferem estar a discutir fediverres e coisas menores, não é? Ou as maluqueiras da extrema-direita, até, e coisas que são a espuma dos dias, do que assuntos que acabam por influir, na verdade, na vida de todos nós. E que são as macro-decisões políticas, a maior parte delas tem a ver com o dinheiro, claro, porque aí o algodão não engana. Portanto, surpreendeu-me médio, ou seja, na minha já média longa caminhada como ativista política, tenho assistido a muitos momentos onde há um certo silenciamento de algumas vozes e de algumas opiniões. Esta é um degrau acima, portanto surpreendeu o médio porque é mais um degrau. Subimos um degrau no patamar e eu acho que pode ser o tal degrau perigoso. E juntou-se a um outro que tem a ver com a censura que existe nas redes sociais, até com a divulgação de estudos científicos ou de meras opiniões, sejam de especialistas ou não. São censurados e há pessoas que são suspensas na sua atividade nas redes sociais sem qualquer tipo de justificação. Pois, há pessoas que estão a ser suspensas e censuradas nas redes sociais, mas não só. Eu tenho estado a aguardar qual é a posição da Ordem dos Psicólogos, por exemplo, da Ordem Profissional à qual pertenço, porque com estupefação também assisto que houve médicos que foram criticados ou sancionados pela Ordem dos Médicos por terem uma posição diferente. Portanto, eu aguardo o posicionamento da Ordem à qual pertenço, porque acho isso inaceitável. Acho que faz parte, lá está, da ciência. A ciência é um campo aberto de discussão fértil. Depois, obviamente, vence a melhor teoria, vence aquela que é mais eficiente, vence a teoria que melhor explica o real,
vê-se aquela que produz tecnologia mais eficiente para servir as populações. Portanto, não há um relativismo absoluto, volto a dizer, não há negacionismo nada aqui, não há nenhum negacionismo que o coronavírus mata, que o coronavírus pode ser perigoso, etc. O que estamos aqui a discutir é quais são as melhores medidas para conter esta pandemia e se estas medidas do confinamento e da contingência resultam. Aliás, eu hoje em dia já tenho perguntado se isto não funciona. Isto está a funcionar? Não. Então, se não funciona, por que é que estamos a insistir, não é? Porque eu acho que isto é uma pergunta paralela a tudo isto e que se deve colocar. Quando uma estratégia não funciona, por mais que acreditemos nela, não podemos acreditar nela de uma forma cega, e lá está, dogmática, ou como se fosse uma crendice num bruxedo, e temos que provavelmente inverter, repensar e inverter. É isso. Também os juízes estão a ser alvo de pressão com acórdãos que saíram e o Conselho Superior de Magistratura vai discutir esta quarta-feira, levar ao plenário a análise de um acórdão que põe em causa a fiabilidade dos testes PCR, discutida já há muito tempo, e também a questão do confinamento. Isto é aceitável nos dias de hoje? Esse acórdão que coloca em causa a legitimidade do confinamento e a fiabilidade dos testes PCR, eu vejo com muito bons olhos, até porque é um sinal de que, não obstante este esboroamento de uma série de alicerces da nossa sociedade, o poder dos tribunais, que é um poder independente, está a funcionar. Isso sossegou-me na altura, devo dizer, quando isso saiu, quando esse acórdão saiu, e depois também um de Guimarães, isso de facto tranquilizou-me, porque apesar de tudo vi ali um certo bastião de racionalidade, lucidez e sobriedade. Portanto, também, da mesma forma, vejo com muito mais maus olhos o contrário, que se coloca em causa a independência desse mesmo poder. Até porque, lá está, independentemente dos vários estudos científicos que possam surgir, o poder judicial é um poder independente e é bom que assim se mantenha. Mas a ver só o facto de ser levado a plenário este tema e de saírem notícias que até depois foram desmentidas de que iriam ser abertos processos às juízas, isto já é uma forma de pressão, já é um sinal claro que se envia aos outros juízes. Sim, é uma forma, obviamente, de pressão e é uma forma inaceitável de pressão, porque, lá está, nós precisamos... Repara, Elizabeth, o que está aqui a acontecer, e que nós, olha, nesta conversa ilustra justamente isso, é que estamos a atacar de uma forma... Isto não é nenhuma teoria da conspiração, estou só a observar os factos. Estamos a mandar napalm em vários alicerces da nossa sociedade, não é? A sociabilidade é um alicerce básico, obviamente. O ser humano é um animal gregário. A independência do jornalismo, e o jornalismo tem que fazer as perguntas difíceis. Eu vejo o jornalismo, eu não sou jornalista, mas quer dizer, eu vejo o jornalismo, só é jornalismo se incomoda. Se é um jornalismo penteadinho, acho que não é jornalismo. Estamos a pôr em causa a ciência, a vê-la como dogmática. Estamos a pôr em causa a independência dos tribunais. Ou seja, há aqui várias coisas que são, de facto, os grandes alicerces, os grandes pontes, os grandes torres que sustentam, não é? Que são o atlas da nossa sociedade, que nós rebentamos todos. E ao mesmo tempo, e no espaço de um ano, isto assusta-me, não é? Nunca pensei em viver um tal momento como agora. E mesmo a democracia pode estar em causa neste momento. Têm sido tomadas medidas que basicamente o país esteve em estado de emergência desde março, apesar de depois de ter sido terminado. O que é certo é que medidas avulsas foram sendo tomadas e que vários constitucionalistas têm referido que são ilegais. Inclusive tivemos postos de polícia, de controle policial montados no país com base numa resolução que era uma mera recomendação, mas isso aconteceu. Ou seja, a democracia também está em risco. Sim, a democracia está em risco porque, lá está, quando nós ameaçamos simultaneamente, mandamos um tiro no porta-aviões e conseguimos atingir 4 ou 5 pilares fundamentais de uma sociedade, Estado de Direito, de independência dos tribunais, o peso da discussão na ciência, ou seja, quando rebentamos, estouramos com isso tudo simultaneamente, a democracia é isso, a democracia não é uma coisa teórica, também é, mas não é uma coisa só teórica, uma abstração filosófico-política da velha Atenas. A democracia é uma coisa concreta, com regras, com leis, com direitos,
direitos, com liberdades, com garantias. Isso é o que faz a democracia no dia-a-dia. E, portanto, se isso é suprimido, se isso é suprido desta forma, lá está, avulsa e arbitrária, com consequências não sabemos. O que eu volto a dizer é que aqui ficou aberto o precedente, porque hoje é com a premissa de que isto é para o bem comum, com a premissa discutível, mas que isto é para o bem comum, que isto é para todos, que é para nos proteger. Só que isso é discutível. Mas além disso é discutível e depois, isso não for depois para o bem comum. Que sociedade, isso é algo, como eu estava a dizer há bocado, que eu me interrogo muitas vezes, é qual é a sociedade pós-pandémica, o que é que vai sobrar das cinzas? Isso também nos vai dar algumas respostas sobre o porquê do existir, termos insistido nestas medidas de contingência e de confinamento desta forma absurda. Eu devo-vos dizer que quando começou, portanto, o meu posicionamento desde março é contra o confinamento e contra a contingência, embora observe todas as regras e cumpra todas as normas, porque não sou eu que decido e, portanto, não sou nenhuma campeã. Fiquei sempre curiosa desde o início de porque é que a Suécia e outros países estavam a tomar uma atitude diferente e a seguir um caminho diferente. Isso interessou-me por duas razões. Primeiro, do ponto de vista político, acho isso fascinante. Como é que alguém tem a lata, a coragem, a bravura de ir contra tudo e contra todos. Independentemente, depois esquece, no final das contas vamos ver quem é que teve mais mortes, mais infectados, etc. Mas independentemente disso, um país civilizado, não estamos a falar do Bolsonaro nem dos Trumps da vida, estamos a falar da Suécia, que tantas vezes é apresentado como um modelo, uma referência, até para a esquerda, não é? Mas para a direita também, de desenvolvimento económico, de direitos, Estado social. Portanto, fiquei muito curiosa desse ponto de vista, como é que é de facto, essa coragem, essa audácia de ir logo em contramão com o resto do mundo. E depois há um outro nível, na prática, como é que isso acontece, como é que eles estavam de facto a gerir isso. Há aqui em Portugal muita contra-informação, eu penso na Europa toda, muita informação e contra-informação do que é que os suecos estão a fazer e, portanto, eu decidi logo em março que queria ir à Suécia ver o que é que eles estavam a fazer. E estive em setembro, este setembro de 2020, em Estocolmo. Só estive em Estocolmo, imagino que outras partes da Suécia possam ser diferentes, embora a Suécia não seja assim um país tão grande, muito menos densamente povoado, mas estive em Estocolmo e em setembro, em Estocolmo, o que se passava é que quem chegasse nessa altura, quem aterrasse nessa altura em Estocolmo como eu, nunca diria que havia uma pandemia. Eu só diria que havia uma pandemia porque eu sabia e porque duas ou três pessoas me perguntaram, quando eu usei máscara nos primeiros dias, se eu estava doente. Portanto, eu estive em bares, em discotecas, em restaurantes, estive hospedada num hotel, entrei em lojas, portanto apanhei dias de semana e fins de semana, fiz de propósito para ver esses movimentos pendulares e populacionais que acontecem normalmente nas cidades nestas alturas. Aproveitei para fazer turismo também, Estocolmo é linda, nunca tinha visitado, é espetacular, mas fiquei realmente surpreendida. No buffet, para dar exemplos práticos, no buffet de pequeno almoço, é um hotel médio, normal, no centro da cidade, nem bom nem mau, normalíssimo, tinha um pequeno almoço de buffet, as senhoras que andavam a servir o buffet, as senhoras que trabalhavam no hotel, os funcionários não tinham máscara no buffet, portanto, a manipular, a manusear os alimentos. Da mesma forma que os hóspedes que estavam a servir da comida também não tinham máscara no buffet. Distância social, brinca-se a dizer que os nórdicos já mantêm uma distância social, não sei se isso é verdade ou não, nunca senti muito isso, já mesmo noutras visitas ao norte da Europa, mas, na verdade, não há máscaras, ninguém usa máscaras, e a desinfecção das mãos ocorre, eu acho que sim, mas não vi com esta sistematicidade a que nós estamos a empregar aqui. Também não sabemos com consequências, na verdade, porque o excesso de higiene também tem consequências que eu deixarei para os especialistas discutirem. Ou seja, a minha experiência de como foi esta, portanto, eu tinha estado uns dias em agosto no sul de Espanha, onde era obrigatório ir de máscara à praia, estavam 40 e tal graus na Andaluzia em agosto, e eu estava de máscara na praia, só se podia tirar a máscara no sul de Espanha quando as pessoas iam se dirigir para o banho, para o mar. Mas repara que mesmo a fazer passeatas à beira-mar, tinhas que estar de máscara, mesmo com a água nos joelhos, tinhas que estar de máscara. Só podias tirar a máscara para entrar e sair da água. Portanto, eu passei deste registro de férias, neste registro na praia, máscara de praia a 40 e tal graus, para o registro de Estocolmo, os bares e as discotecas cheios, e as pessoas sem máscara e a conviverem normalmente.
Por isso, são dois caminhos completamente diferentes e, por isso, estes caminhos são discutíveis, não é? Aquilo que eu pensei, sobretudo em setembro, quando voltei de Estocolmo, não foi tanto se os suecos têm razão, até porque eu não me quero pôr em bicos dos pés, eu não sei qual é que é a melhor forma de gerir esta pandemia, mas acho que as perguntas são importantes e lá está, e as perguntas da discussão nasce à luz, e portanto só vendo as pessoas a discutirem é que a gente pode formar uma opinião minimamente fundamentada. Portanto, a sensação com o convite de setembro, no final do verão, entre Andaluzia e Estocolmo, foi realmente nós precisamos discutir, realmente nós precisamos de transparência, realmente nós precisamos de ter umas conversas francas, abertas, e não é mais admissível, para mim, como cidadã, como ativista, não é mais admissível que me digam porque sim. Vais para casa à 1h da tarde, porque sim, usas máscara na rua, porque sim, porque eu digo, porque é assim. Porque isto, de facto, é discutível. E pronto, tive esta experiência pessoal, mas eu acho que ela ilustra bem as dúvidas suplementares que assolam o espírito desde então. No fundo, nós temos aqui também todas as políticas e um país e uma democracia refém de medidas de uma Direção-Geral da Saúde. E isto é normal? Pois, na verdade, na Suécia é um bocadinho... isso acontece ao contrário, que é... Não sei como é que é cá em Portugal. Na Suécia, a Direção-Geral da Saúde deles é que manda mesmo. As medidas são mesmo de saúde. E, portanto, os epidemiologistas suecos sempre entenderam desde o princípio que estas medidas de confinamento e de contingência não faziam sentido, não tinham. Há uma expressão muito engraçada lá do epidemiologista Boss, no MOR, que diz que isto é como matar o vírus, ou tentar controlar o vírus assim, é como tentar matar uma mosca com um martelo. Provavelmente não apanhas a mosca e destróis toda a volta, mas mesmo que apanhes a mosca, o grau de apocalipse que vais implementar em teu redor é absurdo. O melhor indicador de saúde pública, um dos melhores, mais fidedignos indicadores de saúde pública, é o grau de bem-estar económico, como é óbvio. Portanto, nós temos acesso à saúde exatamente na medida em que somos sociedades fortes do ponto de vista económico. Por isso é que nós vemos, infelizmente, situações calamitosas no Burkina Faso, na Etiópia, etc., que têm, de facto, PIBs per capita confrangedores e também não têm acesso à água potável, também não têm acesso às estruturas básicas de saúde. Portanto, as duas coisas são indissociáveis. Esse debate de ciência para um lado, ou saúde para um lado, melhor dizendo, economia para o outro, não faz sentido nenhum. As coisas estão interligadas. São gêmeos siameses unidos pela cabeça. Saúde e economia. Não dá para separar. E por isso, essas decisões têm que ser politicamente, são decisões políticas, claro, mas que têm que ter um pendor do ponto de vista científico muito forte. E agora, neste momento, temos inclusive já empresários em greve de fome frente à Assembleia da República e a crise, segundo os economistas, ainda nem chegou a verdadeira crise, que só deverá chegar já em 2021. Do ponto de vista económico, também vês com preocupação tudo o que se está a ser feito e agora com estas novas medidas que estão a ser destrutivas para vários setores? Bem, temos empresários a fazer greve de fome, empresários da restauração, porque eu penso que são aqueles que ainda conseguem ter alguma energia para ir fazer greve de fome. Porque neste momento nós já temos várias camadas que já nem conseguem protestar, já nem conseguem manifestar-se, porque já estão em greve de fome, sem estar em greve de fome, já estão em greve de fome natural, digamos assim, já estão sem comer há muito tempo. Pessoas do turismo, pessoas que eram de serviços considerados acessórios, que não eram bens de primeira necessidade. Há muitas pessoas que ficaram desempregadas, que perderam o seu emprego, pessoas freelancers, pequenos e médios empresários, e pessoas que davam aulas particulares, enfim, há uma massa imensa. Os empresários da restauração conseguem ainda ter um balão de oxigênio para irem protestar, mas nós temos de perceber que há aqui toda uma sociedade do silêncio que já nem consegue, de facto, ter energia para avançar com isso. E esta crise, ainda por cima, preocupa-me porque ela é muito desigual, muito desigual. Ela cava o fosso. Por um lado, temos as pessoas que estão na função pública e que ainda estão relativamente protegidas. Relativamente. As pessoas que no setor privado, a razia já foi muito maior, porque não tinham a segurança nem a estabilidade. Isto não se trata de pôr, atenção, aproveito para fazer um parênteses, não se trata de dizer que os funcionários públicos são privilegiados. Não são privilegiados, fizeram uma opção de uma missão de serviço público. Mas neste momento, por hora, estão mais protegidos.
Depois temos setores que foram, de facto, completamente devastados, como, por exemplo, lá está, o turismo, e temos setores que, apesar de tudo, estão relativamente ainda protegidos. Todas as pessoas trabalham, por exemplo, no universo digital e que estão, até muitos duplicaram, triplicaram os seus lucros. Pessoas que trabalhavam no setor imobiliário, em algumas partes do setor imobiliário, algumas secções ligadas também a turismo, foram completamente destruídas. Pessoas que trabalham com fundos imobiliários, etc., de investimentos, estão altamente protegidas. Portanto, esta crise está a cavar o fosso social, evidentemente. E ao cavar este fosso social, lá está, é mais um golpe nos rins da coesão social, no cimento, nesta cola, que nós precisamos como pão para a boca e a que nenhuma sociedade resiste sem a ter. Impossível, não é uma sociedade, é outra coisa, é o tempo das cavernas, ou a lei do mais forte, mas não é uma sociedade. E por isso, isso preocupa-me também muito, não é? Porque todas as crises são desiguais, todas as catástrofes são desiguais, já sabemos, nunca estamos todos no mesmo barco. Há quem esteja sempre lá em cima na Royal Deluxe Suite a beber o seu martini on the rocks e quem cá esteja cá em baixo a esfregar as latrinas. Todas as crises são assim, mas umas são mais do que outras. E esta é estupidamente assim. É estupidamente, aliás, basta olhar para os números, que os muito mais ricos, 1 ou 2% de quem manda no planeta, estão muito mais ricos agora e os pobres estão muito mais pobres. Portanto, os números falam e os números são eloquentes. Há aqui duas questões que têm sido vendidas, digamos assim, de que vem a solução para tudo isto, que são os fundos europeus, que irão chegar e que são milhares de milhões, e também, na parte da saúde, as vacinas. Acreditas nestas duas soluções como as soluções que vão resolver tudo e vamos ficar com uma sociedade de novo a funcionar em pleno, as democracias instaladas, o jornalismo a funcionar? Bom, vamos lá ver. Em primeiro lugar, os fundos europeus são 0,06% do PIB, portanto é uma migalha. É porreiro, é melhor que nada, quem não gosta, não é? Poupe 50 cêntimos em cartão. Todas as pessoas gostam de algum dinheiro extra, mas não é isso que vai resolver os nossos problemas. Esses fundos suplementares, até porque alguns deles vão ter volta na ponta, não são apenas uma oferta em bandeja de prata, nós vamos ter que de alguma forma os pagar e, portanto, a quantia é pouca e tem consequências. Portanto, isso não vai resolver o problema. Número 1. Número 2, a devastação no PIB é tão profunda, portanto, a economia ficou tão afetada, como acho que não há memória, não há história disto, de económica sobre isto, que a recuperação vai ser muito complexa, não sei se morosa, não sabemos exatamente como, mas ela também vai ser inédita. Certamente não são essas migalhas que vão fazer o boost que nós precisaríamos. Vamos ver, talvez seja o comportamento das pessoas. Vou deixar uma nota otimista sobre isso, porque acho que as pessoas estão há muito boa gente com muita fome e desesperada por ter as suas vidas de volta e contamos com essas pessoas para reconstruir o país. As vacinas, tenho também muitas dúvidas por várias questões. Em primeiro lugar, porque agora, nos últimos dias, as vacinas são apresentadas como uma solução rápida e mágica, mas as vacinas não são uma solução rápida e mágica por várias razões. Primeiro, porque temos que perceber exatamente quais são as condições de distribuição, etc. Já sei que já os arautos da informação já disseram que isto vai ser tudo simples e que está tudo organizado. Tenho dúvidas, vamos ver como é que acontece. Mas independentemente disso, mesmo imaginando uma situação ideal em que todas as pessoas foram vacinadas e que a imunidade foi possível com 2 tomas, etc., já colocando no mesmo cenário mais cor-de-rosa, a questão é dos tais efeitos que ficaram, não só na economia, mas na economia as pessoas percebem muito bem, ok, na economia isto não vai ser uma recuperação automática, não vamos recuperar os restaurantes todos, os alojamentos locais todos, as aulas particulares todas, não vamos recuperar toda a economia rapidamente, pois não, e também não vamos recuperar, da mesma forma, isto é um bom exemplo para mostrar que não vamos recuperar a saúde mental dessa forma, não vamos recuperar a democracia também tão rapidamente, não vamos recuperar o tecido social tão rapidamente, portanto, ou não sabemos sequer que outra forma vai surgir de organização. Acho que se há alguma coisa, eu detesto aquela ideia de que a crise é uma oportunidade e
Acho isso quase abjeto. Para a maior parte das pessoas, a crise é um túmulo. E por isso a crise não é oportunidade para nada. A crise é um desespero para a maior parte de nós. Agora, se há uma coisa que de facto a crise nos ensinou, esta questão do coronavírus e da gestão que foi feita, é um bocadinho como o ditado de samurai, que é, excepto de coisa alguma, esteja preparado para tudo. E, portanto, ninguém pensou que alguma vez isto fosse possível acontecer. E mesmo em ficção científica, realmente há aqui efeitos tão especiais que era difícil antecipar, e por isso eu acho que nós temos que estar precavidos e cautelosos, muito cautelosos, em relação ao que vem na pós-pandemia. Portanto, agora venderem-nos este contraste sobre as vacinas, que é venderem-nos esta ideia de que isto está tudo no pior possível, estamos no maior pântano e vamos todos morrer. E aqui está a varinha mágica de condão que de um dia para o outro vos vai tirar deste suplício, deste calvário, tipo a história da Cinderela, e transformar a abóbora numa carruagem encantada. Eu tenho dúvidas sobre isto. E todo este histórico, com a melhor maneira de prever o futuro é olhar para o passado, todo este histórico me faz ter, de facto, muitas cautelas e caldos de galinha em relação ao que vem a seguir. Acho que os cidadãos atentos e ativos, e é a nossa obrigação, estarmos, de facto, vigilantes em relação ao que se vai construir no pós-pandemia. Até porque as próprias vacinas estão a levantar-se aqui algumas questões em vários países, nomeadamente em Portugal, sobre aquilo que consideramos que são os direitos, liberdades e garantias, nomeadamente empresas que poderão impedir trabalhadores de lá trabalharem se não tiverem vacina, esta ou outras, não sabemos se isto abre um precedente para isto, ou aquela questão de não se pode viajar sem ter no passaporte vacinas, esta ou outras. Isto levanta aqui muitas questões também, não é? Pois, é a primeira vez, não é, que isso acontece, porque nós já sabíamos, por exemplo, nas escolas, para a matrícula escolar, Elizabeth, que é obrigatório apresentar o boletim de vacinação. Para viajares, por exemplo, com o teu cão em transportes públicos, é obrigatório teres o boletim de vacinação no cão, etc. Portanto, porque há doenças, de facto, altamente mortais, cuja vacina, que estão integradas, as vacinas estão integradas no plano de vacinação obrigatória, amplamente justificadas e alicerçadas por estudos longitudinais, com peer review, etc., fidedignos, consistentes, ao longo de décadas, mas no passaporte, portanto, isso é um departamento, crianças, cães, etc. No passaporte é outra história, é completamente diferente. E isso seria inédito, portanto, eu pelo menos não conheço, se calhar existe algum país, em alguma circunstância, onde isso já fosse obrigatório, é inédito. E, mais uma vez, aqui para mim a questão é do contraste, porque nós olhamos para a taxa de mortalidade do coronavírus, olhamos para o número de pessoas que estiveram em cuidados intensivos, mas para o número de mortes, eu penso que não é o único fator, claro, numa pandemia, mas para alguns epidemiologistas dizem mesmo que é o único número que interessa. Mas olhamos para esse número e olhamos para outras epidemias. Estou a pensar, por exemplo, na SIDA, na qual eu trabalhei, foi o meu primeiro trabalho como psicóloga clínica, foi trabalhar com doentes positivos de HIV, onde uma das coisas que aprendíamos logo, mal chegávamos à formação, era não digam infectados, que é uma coisa que me chamou sempre a atenção desde o princípio, porque a linguagem é o pensamento, não é? Quer dizer, como é óbvio, a linguagem e o pensamento são indissociáveis e, portanto, chamar infectados às pessoas quando era a pandemia da SIDA era discriminá-las, ostracizá-las, era perigoso, era criar um pânico e um alarme social. Agora toda a gente diz infectados com coronavírus. Ninguém diz infectados com o vírus da gripe. Diz, estou com gripe. Apanhei gripe, mas não dizem estou infectado com o influenza. Isto é absurdo, não é? Isto para dizer, portanto, comparando a taxa de mortalidade do coronavírus com a taxa de mortalidade de outros vírus que não aparecem no passaporte, isto para mim carece de sentido. Se alguém me explicar porquê, porque é que vai aparecer num passaporte ou numa empresa isso e não para outras doenças, por exemplo, para a gripe. Vai ser obrigatório também para uma empresa abrir a vacina da gripe, a vacina da pneumonia. Portanto, eu gostava, se calhar sim, mas alguém me explique porquê, contrastando números, gráficos, e aí sim, e lá está, como sempre, eu acatarei as regras e normas.
Uma última questão e que tem a ver com algo que o Presidente da República levantou, que é a possibilidade de se alterar a Constituição para acomodar futuras epidemias. Tem sido também algo contestado e questionado. Como é que tu vês esta questão em torno da Constituição e de todos estes ataques, segundo alguns constitucionalistas, que estão a acontecer? Bom, seria quase do nível de Monty Python que nós fôssemos alterar a Constituição por causa de uma pandemia, quer dizer, não faz sentido nenhum. Isto é em si mesmo, esta fórmula, esta equação, estas variáveis nesta mesma equação são absurdas. De qualquer maneira, essa ideia é uma espécie de relatório minoritário, não é, de Spielberg. Antes das coisas acontecerem, tomar uma atitude legalista antes de haver algo que na prática o justifique. Vamos lá ver. Na prática, lá está, as taxas de mortalidade do coronavírus, a forma como impactou a saúde e a vida, a esperança média de vida das populações, justifica uma alteração na Constituição, na lei fundamental da República, de qualquer República. Lá está, uma vez mais, aguardo que justifiquem, lá está, contrastando sempre, por exemplo, comparando os números de óbitos da gripe por ano em Portugal, números de pessoas que morreram com SIDA, com outras doenças, diabetes e coronavírus. Se pudermos ter um debate amplo sobre isso, era ótimo. E se calhar podemos concluir que faz sentido mudar a Constituição, não sei. Para já, parece-me uma coisa da ordem do humor absurdo, do nonsense.